certa coerência na aplicação da estrita legalidade. Para uma coisa se aplica, para outra coisa não se aplica. Então, essa visão, essa releitura que eu quero colocar para vocês. Doutor Leonardo Mussi, eu coloquei meus slides vermelhinhos, porque está tudo muito pálido, muito branco, né? Aí eu coloquei um colorido assim para colorir o assunto. Bom, o que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos uma jurisprudência mais ou menos pacificada, que era exatamente no caso da extinção da empresa, né? Não se aplicaria a limitação dos 30% do lucro na compensação do prejuízo fiscal. Claro, se a empresa vai se extinguir, vai se levantar o patrimônio dela e esse prejuízo tem que ser computado para que o patrimônio que vai ser considerado não esteja majorado com um prejuízo. Então, isso aí estava pacificado na Câmara Superior de Recursos Fiscais, né, e vários acordos. Até que apareceu esse acordo recentemente, 2/10/2009, né, que foi por voto de qualidade, onde foi colocado a declaração final, a limitação 30%, o prejuízo só vai poder ser considerado com o limite máximo de 30%. E o restante do prejuízo fica perdido no tempo. E o patrimônio dessa empresa vai ser distribuído com isso, com um prejuízo embutido. Não estaria, digamos assim, equivocada a forma da leitura da lei. Essa limitação de 30% se aplica com relação à extinção da empresa ou ela pressupõe que o limite de 30% ele vai ser considerado em relação a todo o tempo de vida útil dessa empresa. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E o argumento é o quê? Que não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima desse limite. Então aqui está se abordando como fundamento a existência de previsão legal, ou seja, a estrita legalidade. Coisa que nos últimos tempos a gente tem visto que determinados procedimentos, determinadas operações que o contribuinte faz não são vedadas, não são proibidas por lei, portanto, seriam permitidas. Está se fazendo uma releitura da lei para dizer o seguinte: houve um comportamento abusivo. Então, a gente viu vários casos aqui e está se desprezando o princípio da estrita legalidade. Eu estava até comentando na hora do almoço com o doutor Leonardo Couto, e aí a gente estava dizendo o seguinte: no mundo todo está havendo uma mitigação do princípio da legalidade, ou seja, em prol da arrecadação, está se buscando enxergar, fazer uma releitura da mesma lei, no sentido de dizer, não é vedado, não é proibido, é permitido, mas o contribuinte abusou dessa permissão legal. Então é isso também que eu quero trazer aqui para essa interpretação. Ou seja, o caso da limitação dos 30%, a lei diz que só pode ser compensado o prejuízo limitado a 30%, ele tem que ser visto de forma excepcional, no caso excepcional, ou seja, ele se aplica pressupondo-se a continuidade da vida empresarial. E é isso que está na jurisprudência. No caso de extinção, onde vai, de uma vez por todas, a empresa deixar de existir, esse prejuízo tem que ser computado em relação ao patrimônio. Então, é isso que eu quero desenvolver aqui com vocês. A questão da limitação do prejuízo, embora eu não concorde, mas foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você considerar apenas 30% do prejuízo significa você ferir vários princípios. Ou seja, o conceito de renda, que é um conceito constitucional, e complementado pela lei complementar pelo Código Tributário Nacional, ele pressupõe acréscimo de patrimônio, riqueza nova. Se a empresa tem prejuízo, ora, eu não posso dizer que houve um acréscimo, houve uma riqueza nova antes de computar esse prejuízo. Mas o Supremo Tribunal Federal já definiu aqui que os prejuízos fiscais podem ser limitados a 30% e não há nenhuma inconstitucionalidade. E eu chamo a atenção que ele coloca que a compensação de prejuízo fiscal é um benefício fiscal. Data veníssima,
aos venerandos ministros do Supremo, mas não é um benefício fiscal. Renda, prejuízo são elementos da apuração da base de cálculo do tributo. Então, não é um benefício fiscal que a lei pode alterar, porque a lei ordinária não pode alterar o conceito do que é renda, que é acréscimo patrimonial. Por quê? Porque não era esse o desígnio constitucional que veio expresso na lei complementar. Mas não é o que está escrito. Aí tem dito que é um benefício fiscal e diz que a compensação de prejuízo é um instrumento de política tributária. Pode até ser a forma de compensar, mas não o impedimento, o óbice, a compensação. E é isso que a gente aplica com relação à extinção das empresas. Existe a súmula do CARF que diz, para a determinação da base de cálculo do RPJ da CSL, a partir de 95, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido no máximo em 30%. Ou seja, é súmula e, no caso, ela vai ser aplicada nos julgados dos conselhos de contribuintes, seguindo o que o Supremo está colocando. Isso, em relação à limitação de 30%, não foi abordada em nenhum momento a questão da extinção da pessoa jurídica. Ou seja, pressupõe-se sempre que a empresa continua a sua atividade. E aí, quando a gente analisa a questão do imposto sobre a renda, como eu já falei a vocês, a gente vai buscar sempre a base constitucional. Ou seja, a legalidade, e a legalidade em termos de tributo não é a legalidade simples da lei ordinária. Ela parte do pressuposto constitucional, quem diz as hipóteses. Ora, se você pensar que a lei ordinária poderá alterar algo que está na Constituição ou que está na lei complementar, seria dar um cheque em branco para o legislador ordinário. Então, para que ter a norma constitucional? E aí é interessante a gente verificar alguns princípios. Então, proteção à propriedade, por quê? Porque a compensação de prejuízo diz respeito a isso. Capacidade contributiva. Ora, se renda é acréscimo à riqueza nova, enquanto eu tenho prejuízo, eu não tenho capacidade contributiva para pagar aquele tributo. O princípio do não confisco, tá? E tudo isso, porque a relação tributária a gente tem que pensar sempre que ela é calcada na boa-fé e na confiança. Ora, no momento que se estabeleceu a legalidade em matéria tributária, lá do 1700 e das quantas, o que é que dizia? Ora, contribuinte tem o dever de pagar tributo, o Estado tem o direito de receber esse tributo para cumprir seus objetivos, mas nos termos que estão colocados na lei. E a lei que veio tratar do imposto sobre a renda diz: renda é acréscimo, é riqueza nova, porque a renda que você já tem, ela já foi tributada. E aí, se ela está em bens, se está em outra coisa, ela vai sofrer tributação de outros tributos. E renda acréscimo, para chegar nela, repetindo, eu tenho que considerar ingressos, despesas, custos, etc. e os prejuízos para que eu possa ter o meu patrimônio. Isso em nome da segurança jurídica. Então, a garantia ao sujeito passivo é o quê? Ele paga tributo de acordo com a previsão da lei, respeitada a capacidade contributiva, o patrimônio e o não confisco. E aí a gente vai lá na Constituição, a Constituição diz o que é renda, a lei complementar é quem vai legislar sobre fato gerador e bases de cálculo. Então, veio a lei complementar e disse exatamente isso. E isso também é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal diz que é lei complementar que vai legislar exatamente sobre base de cálculo fato gerador. Nem precisaria, mas, reiteradamente, o Supremo disse isso nesse voto. E, recentemente, também, ele decidiu no RS 56664, dizendo que as matérias que a Constituição diz que serão tratadas por lei complementar terão que ser tratadas por lei complementar e não por lei ordinária. E aí veio o CTN e deu o conceito de renda, aquisição de disponibilidade e os acréscimos patrimoniais não compreendidos nos incisos anteriores. Ou seja, está claro que eu só tenho renda quando tenho acrescido o patrimônio. E revisando, se eu tenho prejuízo, eu não tive uma riqueza nova, não tive um acréscimo patrimonial. Muito bem.
Aí, nesse RE 117, o ministro Carlos Veloso já colocou isso de maneira muito clara. Renda é acréscimo patrimonial. Ou seja, é esse o entendimento do Supremo Tribunal. E esse trecho desse voto, ele é brilhante, porque ele diz: quando a Constituição autoriza o legislador a tributar renda e proventos, não lhe confere um cheque branco que ele pode preencher a seu talento. Por maiores que sejam as divergências doutrinárias sobre o conceito de renda, um elemento da composição para o qual não paira dúvida, o que envolve necessariamente ganho e acréscimo. Então, é essa jurisprudência também que reconhece o que está claramente na lei. E aí ele prossegue também falando que renda é acréscimo patrimonial considerado entre dois momentos. E aí a gente prossegue mais analisando o que acontece no nosso arcabouço jurídico, Código Civil, Lei das SAs. E é interessante que diz: a empresa sucessora sucede em todos os direitos e obrigações. Mas veio a lei ordinária e vedou que houvesse a compensação de prejuízo da sucessora, do prejuízo da sucedida pela sucessora. Né? É interessante como a lei ela vem regulamentar determinadas coisas. Então, para uma coisa, ela trata de uma forma, ou seja, não